18 horas em ponto, boa noite para você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Gastronomia. O Parque da Água Branca, na capital paulista, recebe neste final de semana o Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. Vamos conversar com representantes e participantes do festival. Dezembro Laranja, o câncer de pele é o tipo de doença com a maior incidência no Brasil. Saiba como se proteger. Toda vida merece ser respeitada. Essa é a ideia do Dezembro Verde, campanha que defende a proteção dos animais domésticos silvestres. Para falar sobre o assunto, recebemos Vitória Frugoli, secretária-geral da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Alesp. Vem com a gente, o Alesp em Pauta, segunda edição, está no ar. E o assunto agora é gastronomia. O Parque da Água Branca, na região oeste da capital paulista, recebe neste final de semana o Festival Gastronômico Sabor de São Paulo, com entrada gratuita. O evento é promovido pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Turismo. Para falar sobre o evento, vamos conversar com a Janaína Pereira, produtora rural e fundadora da Rebuá Charcutaria, uma das marcas que levarão delícias da feira. Boa noite, Janaína. Boa Seja noite, muito bem-vinda. Fernando. Tudo bem? Obrigada. Fala um pouquinho sobre qual é a sua atividade, que eu não conheço. Então, Fernando, eu sou de Itabapoã, interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, de 12 mil habitantes, e lá eu tenho minha charcutaria, que se chama Rebuá Charcutaria, meu sobrenome, e lá eu tenho minha linha de produtos que eu criei, de linguiças e mantas suínas artesanais, de vários sabores. Então eu faço linguiça com gorgonzola, linguiça com goiabada e queijo coalho, com alho poró e bacon. E tenho minhas carnes defumadas também, lombo, copa-lombo, peito de frango. Então lá eu tenho minha loja e a minha produção, minha cozinha. E também começou um turismo rural há pouco tempo, há um ano e pouquinho também. A gente colocou umas mesas, então a gente tem atendimento de mesas, com lanches, aperitivos, feitos com os meus produtos. Como é que você começou nessa atividade? Veio lá dos seus avós, dos seus pais? Vem de trás? Então, o turismo rural, a fazenda, é da minha família, há mais de 100 anos. E eu e minha família, meu marido e meus filhos moramos lá com meus pais. Eu sou advogada de formação, né? E só que tudo mudou, criando os filhos, e veio a pandemia, né? Na pandemia eu já estava me especializando em charcutaria, porque eu queria ter o meu negócio próprio, que fosse lá na fazenda. E a gente sempre gostou de gastronomia, né? Minha família tem uma tradição de sentar à mesa, passar horas cozinhando, então eu sempre gostei disso. E fui me especializar em charcutaria, fiz cursos, criei minha linha de produtos. Na pandemia eu comecei a vender para amigos, parentes. Com o tempo foi dando certo e eu me legalizei. Então, em dezembro de 2021 foi quando eu inaugurei a minha loja, a cozinha, tudo legalizado lá em Itabapoã. Como é que é morar no interior ainda de São Paulo, numa cidade mais tranquila, numa fazenda, e ter momentos como esse juntos com a família? Para mim não tem preço, né? Eu cresci lá, vim fazer faculdade numa cidade grande, em Campinas, não me adaptei. No meio da faculdade eu já estava meio sempre querendo voltar, né? Aí quando eu casei, eu fui morar em São José do Rio Preto, que é pertinho de Itabapoã, e a vida, os trabalhos foram levando a gente a morar na fazenda de novo. E eu sempre gostei. Gosto muito do interior, de conhecer, de ter os amigos sempre perto, né, de uma vida tranquila, uma cidade tranquila. E lá também é do lado de Olímpia, né, que tem um turismo muito forte. Então foi tudo se agregando quando eu criei o meu negócio. Algumas dessas receitas devem ter mais de 100 anos, tem muita história da família. Quais são as principais, ou as que chamam mais atenção? A minha receita da minha linguiça mesmo, tradicional, eu me inspirei, lá eu tenho uma pasta com receitas antigas da minha família toda. Fica até na loja, para quem quiser ver. E eu me inspirei na receita da família mesmo, da minha tia, que fazia aquela linguiça caipira, gente com porco caipira, de antigamente. Então, a base da minha receita veio dali, que é a minha linguiça tradicional. Dali eu fui criando sabores, né?
com os sabores que eu gostava. Primeiro gorgonzola, deu certo, é uma das mais vendidas. Aí veio a goiabada com queijo coalho. Eu já participei de várias feiras, né? Quando eu vou, já fui 3 anos para a AgriShow em Ribeirão Preto, é um sucesso. Quando todo ano eu tenho que levar sempre um pouco a mais, porque vende muito bem. E tem de carnes defumadas, assim, o mais vendido também é o lombo com a crostinha de pimenta. Qual que é o segredo de um bom produto? Por que faz tanto sucesso os produtos que você produz lá na sua fazenda com esse cuidado? O que faz a diferença entre um bom produto e um produto mediano? Eu acho que o produto artesanal, todos eles em si, ele já tem um carinho, um cuidado de não usar tanto produto químico, né? Minha linguiça vai 5 ingredientes, se você ler o rótulo, né? Então, ela é bem pura mesmo, de pernil, eu uso pouca gordura, né? Não uso corante, emulsificante, aqueles monte de antes de produtos industriais. Então, é um produto muito leve, que a gente fala que é linguiça saudável, né? Hoje em dia, uma linguiça artesanal. Não dá nem para comparar com essas que são vendidas no supermercado, né? E talvez para você participar de um evento como esse, seja interessante reviver, né? Trazer as pessoas de volta para o interior, de volta para essa vida mais tranquila e consumindo produtos de qualidade, né? Como você falou. Apresentando, é um trabalho de formiguinha, né? A charcutaria no Brasil. Então, a gente está reapresentando os produtos antigos, né? Vendendo de uma nova forma, explicando para o consumidor o que ele está comendo, o que tem naquele produto, né? É diferente realmente é só comparar os rótulos, né? Um artesanal e um industrial. Então, é um trabalho que está começando, a charcutaria, e vem com muita força, né? Tenho vários amigos hoje trabalhando com charcutaria, crescendo, e há pouco tempo também eu conquistei o selo Arte para os meus produtos, então hoje eu posso vender, comercializar no Brasil inteiro. Isso também foi uma grande vitória. Poucas pessoas têm o selo Arte em São Paulo, mas é isso, é de passo a passo. Quais são os critérios que eles utilizam para te dar esse selo, essa certificação de que todo o seu processo é correto e sim eles podem atestar e aí, consequentemente, você pode vender em todos os lugares? Foi um longo processo, a gente tem que provar, né, para o MAPA, para o Ministério da Agricultura, que a maioria dos processos são realmente artesanais, manuais, que a gente trabalha com técnicas, usando técnicas antigas, pelo menos 50% das técnicas tem que ser com as mãos. A gente tem que comprovar a quantidade de química que a gente usa, então não pode realmente usar muito conservante, tudo com muita documentação, né? Eu contratei uma pessoa especializada para me ajudar. A Prefeitura de Itabapoã também me ajudou, esteve ao meu lado, porque é uma lei ainda pouco conhecida pelos produtores, mas dá para fazer. Você provando que você tem um produto artesanal, com inspeção, dá para conseguir. Provavelmente vai estimular outros produtores como você a produzirem produtos de qualidade, né? Sim. Como é que foi para você passar da escola de Direito, uma outra área completamente diferente, e ir para esse evento gastronômico que está se tornando uma referência em São Paulo? Sim, a advocacia eu larguei, na verdade, lá atrás, quando meu filho nasceu, eu já não tive, eu fui daquelas mães que largou a profissão, né, e não encarou. Também não me arrependo, foi ótimo. Só que no meu coração eu sempre tive a vontade de empreender, né, de fazer alguma coisa, de ser ali na propriedade da família. Então, foi acontecendo naturalmente, assim, não foi um choque, eu não larguei o direito do dia para a noite, foi naturalmente. E foi muito bom. E como é que é essa feira, esse evento? Tem atraído muitos produtores, muita gente? É uma feira grande? A feira é um sucesso, né? A gente passou por um filtro para ser escolhido, são 13 rotas gastronômicas hoje pelo estado. Eu faço parte da 9ª rota, Águas e Centro Paulista, e a Secretaria convida a gente para esses eventos que acontecem pelo estado. E nesses eventos a gente tem a oportunidade de divulgar o nosso nome, a gente faz degustação de produto, muito networking. Hoje com o selo Arte, então eu conheço pontos de venda que têm interesse em vender meu produto, aquele produto artesanal, né? Então, para a gente, para o nosso nome, é muito importante.
Agora é importante também você poder empreender com uma coisa que você gosta e esse incentivo talvez do governo seja fundamental com eventos como esse para divulgar ainda mais o seu produto. A gente hoje tem muita tecnologia, muitas redes sociais, mas eu acho que esse contato, né, cara a cara faz muita diferença para o seu negócio. Sim, é muita diferença. Esse ano começou em fevereiro, que teve o Sabor de São Paulo lá em São José do Rio Preto, o festival lá. E ali abre muitas portas já, né? Então, o secretário de turismo vai, visita a feira, prefeito, um fala para o outro. Eu vi a Reboar lá em Rio Preto, eu vi a Reboar lá em São José dos Campos, então vai abrindo muitas portas, é muito bom. Você acha, Janaína, que esse turismo ecológico, esse turismo rural vai crescer ainda mais? É uma tendência? É uma tendência muito forte, né, no estado de São Paulo. Já vem se falando isso nas palestras do próprio festival e eu vi também no meu negócio, quando eu criei a Reboar Charcutaria, era a produção e a loja. E eu naturalmente vendo o potencial, como é uma fazenda histórica, né, da cidade, eu agreguei, coloquei as mesas, fiz um mini restaurante para atrair esse turista, para comer um lanche ali, para levar produto, porque é natural, quem vem de fora come um lanche, passa na lojinha, leva os produtos, né? É natural isso, está acontecendo. O Sabor de São Paulo ajudou muito, é uma alavanca para o nosso nome, né? Para divulgação. E eu acho que é sempre daí para frente, crescer mais. Com certeza. Janaína, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo e vai ter mais uma pessoa para falar sobre esse festival, esse assunto tão delicioso, né? Tá certo. A sua participação é muito importante em nosso programa, por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista. O Alesp em Pauta vai por um rápido intervalo e volta já já. Agora, 18 horas e 17 minutos, estamos de volta com o Alesp em Pauta, segunda edição. A gente continua falando do Festival Gastronômico de São Paulo. Agora, além da Janaína Pereira, eu recebo também a Cristiane Fuchs Greco, diretora técnica da Setur São Paulo. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigada, Fernando. Bem-vinda, Janaína. Obrigada. Já estou me sentindo em casa. Fique à vontade, você está em casa. São todas muito bem-vindas. E fala um pouquinho sobre esse festival. Fernando, esse festival é um projeto grandioso, né, que consiste na formatação de rotas gastronômicas, né? Então, hoje, a Secretaria de Turismo e Viagens mapeou, formatou e promoveu e continua promovendo 13 rotas gastronômicas, né, em aproximadamente 300 municípios. São 35 regiões turísticas que foram cuidadas pelo nosso olhar, né? O olhar de conhecer um produtor, conhecer um restaurante, promover uma conexão entre eles, porque muitas vezes um restaurante procura um produto a longas distâncias e quando ali do lado, a 50 quilômetros, tem o maior produtor de queijo. Então esse projeto, ele promove a conexão entre eles inicialmente na região, né? E trazer esse evento para a capital é um sonho, né? Tentamos o ano passado, não conseguimos, né? E esse ano deu tudo certo. Agora, em novembro, nós concluímos a formatação da 13ª rota. Fora isso, a gente tem todo um trabalho de capacitação, né? Nós temos a Semana Sabor de São Paulo, onde nós conseguimos trabalhar 5 dias com press trip, então levamos jornalistas, influenciadores de turismo e gastronomia até esses produtores. No dia seguinte, é sempre de domingo a sábado, então de domingo a quinta press trip, na sexta, geralmente no Senac da cidade, daquela rota, nós fazemos uma capacitação e graças a Deus temos parceiros como Agricultura, Sebrae, Senac,
o Senar, né? E fazemos ali um dia que a gente chama de trilha do conhecimento. Então, os 30 mapeados daquela rota, eles aprendem de tudo um pouquinho naquele dia, né? E no sábado, também, às vezes no Senac, nós conseguimos fazer um festival regional. Então, ali é a primeira vitrine para que esses produtores e restaurantes consigam vender ali, né, o produto que muitas vezes, está sendo ali com muito suor trabalhado, numa divulgação às vezes modesta, né? E trazê-los agora para cá, na capital. Esse ano tivemos vários eventos, né? E a gente pensando, bom, mas a nossa hora vai chegar, né? Porque a pauta da gastronomia, ela está, assim, num dos primeiros lugares. E o turismo tem esse olhar para a gastronomia há exatos 12 anos. Em 2012, a gente já começava a desenhar esse projeto. E é um projeto, assim, praticamente eterno, porque virou uma política pública, né? A gente está promovendo produtor, a gente está estabelecendo a conexão, capacitando. A gente já teve evento internacional onde a gente conseguiu levar um restaurante famoso lá de Mococa, o Mirabile, para uma feira em Madrid. Então, é um sonho nosso da equipe técnica, eu sou técnica da secretaria, e também hoje, quando eu vi a Janaína entrar ali, eu falei, nossa, eu estou em casa. Porque, acima de tudo, falar do que a gente sabe, do que a gente gosta e do que dá certo é uma coisa, mas ver o brilho no olhar dela e nos grandes eventos é outra, né? Então, é muito legal que tudo está dando muito certo. E eu agradeço aqui essa TV, o trabalho de vocês e abrir mesmo para a gente poder divulgar essa agenda positiva. A Rede Alesp está sempre à disposição para divulgar o que é bom da nossa cidade, do nosso estado. A grandiosidade de São Paulo, ela deve ser mostrada não só para o Brasil, mas também para o mundo, como você falou, né? Sim. São muitas culturas num estado só, muitas receitas, como a Janaína falou, receitas centenárias, que aí conecta-se dessa maneira a economia, a gastronomia, a cultura, né? A economia das famílias mesmo. É uma ótima maneira de divulgar o estado de São Paulo como um todo, né? E a herança cultural, né? A gente tem histórias assim, relatos mesmo, porque às vezes a pessoa pega a produção que veio do avô. A gente tem uma história em São Roque, da Luciana, que ela é uma produtora de alcachofra, ela é advogada. O pai faleceu, ela abraçou aquilo, né? E a gente percebe que foi uma mudança de vida dela, totalmente consciente, agregando um valor, um cuidado, e como ela é reconhecida hoje pelo município, né? E trazer, mais uma vez, todos esses nossos filhos, né, para cá, para a capital, é muito bom, porque a gente sabe que São Paulo é a capital da gastronomia, mas dificilmente as pessoas sabem que em Presidente Prudente tem produtores de diversas riquezas, né? Ela em Tabapuã, a gente tem uma produtora em Murutinga do Sul, próximo à Ilha Solteira, que faz assim uma gastronomia de alta qualidade. E tudo isso as pessoas vão poder conferir nesse final de semana na Água Branca. Janaína, o que mudou na sua vida depois da ida para esse festival, depois de poder divulgar ainda mais os seus produtos? Para a Reboa Charcutaria, para mim, né, pessoalmente, em cada cidade ali próximo, no meu entorno mesmo, a própria conexão dos produtores da rota, um indica para o outro. Então mudou assim, o meu negócio está crescendo desde então. O nosso festival lá foi em fevereiro, né? Sim. A Cris falou sobre conexões. Hoje eu uso a goiabada para fazer a minha linguiça de goiabada da Houston, que é em Bebedouro, que fica a 50 quilômetros da minha cidade, e eu não conhecia. Quando eu fui conhecer a história, a qualidade da goiabada, mas na hora eu já procurei ela, mudamos, fizemos a parceria. Ela cresce, eu cresço, eu divulgo ela, ela me divulga, entendeu? Então, de lá para cá, só vem crescendo, melhorando, agregando, levando turista, graças a Deus. O turismo de São Paulo promete, assim, os números são muito otimistas, né? Sim. O turismo em São Paulo tem crescido não só na capital, mas em todo o estado, né? E eventos como esse favorecem e incentivam, né, para que os turistas, não só do Brasil, mas de outros países também venham para São Paulo. Sim. As cidades, né? A gente tem a Ribeirão Preto com a AgriShow, né? São José do Rio Preto também, essa questão toda do agro,
eu acho que é um encontro que está dando muito certo, né? Nós, o turismo, nunca tínhamos participado da AgriShow até 2022 e graças à parceria que cada vez mais cresce com a agricultura e abastecimento, nós fomos convidadas e convidamos os produtores e, se Deus quiser, agora em 2025 é o nosso 4º ano de AgriShow. E a AgriShow é um evento gigante, né? Muda a vida do produtor, muda a visão. É um evento que mexe... uma vitrine muito grande. É uma vitrine, né? Então, poder levá-los, poder abrir, né, esse mercado e ainda promover o turismo, né? Porque a rede hoteleira lá congestiona por conta de um evento. É bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo, né? E o mais legal é que eles, nessa conexão, viram uma família, né? Então, às vezes, um dá carona para o outro, às vezes, muitas prefeituras também conseguem, às vezes, ajudar, às vezes, com o transporte, porque não é fácil você acreditar que você vai para um evento, às vezes, atravessa 500 quilômetros e vai voltar ali com um dinheirinho, né? Então, eles mesmos têm que acreditar. A gente trabalha muito essa questão, né, de autoestima, né? O produtor, ele tem que acreditar que nada é por acaso, né? Se ele tem ali que cuidar da sua produção e se ele consegue, né, esse canal, ele tem que acreditar que ele vai conseguir, né? E às vezes não é fácil, né? Não. Longas distâncias, calor. A gente pegou um verão em 2022 de 40 graus em setembro e estamos lá todos firmes e fortes. O que é mais gratificante para você em ver essa evolução do turismo, da produção rural, esse turismo rural, que é uma coisa relativamente nova agora aqui no estado? É isso, é ver o brilho no olhar da Janaína, da Dona Umi, que é uma produtora de chá de registro que está com quase 100 anos, é ver todo mundo crescendo. Temos as mães assim do Sabor de São Paulo, então às vezes, eu estou grávida, não sei se eu consigo ir porque meu filho vai nascer. A gente vai acompanhando. Eles uma grande família. Uma grande família. E assim, a gente fala o quê? 13 rotas, 30 mapeados, nós temos quase mais de 390 mapeados. E essa conexão mesmo, né? E eu quero aqui também agradecer a minha parceira, a Karina Cunha, que trabalha comigo, que até então, até 2022, eu meio que cuidava um pouco ali, isolada, e o nosso ex-coordenador falou, Cris, eu vou ter que te pôr alguém para ajudar, porque o negócio vai crescer. E cresceu. E sem a Karina, realmente, então somos duas, e eles nos chamam de fada madrinha. E assim, um programa que, independente do governo, ele permanece. Isso que é mais importante, né? A missão da política pública. Qual o tamanho desse evento? Quantos produtores participam e o que as pessoas podem esperar desse final de semana delicioso? Olha, serão mais de 50 produtores e aí nós conseguimos representantes de cada uma dessas 13 rotas. Nós temos mais de 11 restaurantes, né? E todo o Parque da Água Branca está cenograficamente lindo. Nós temos também parceiros da agricultura, nós temos o pessoal do Fundo Social também que vai participar, conseguimos artesanato. Quero agradecer o pessoal da Prefeitura do município que também, através do Mercadão, também conseguiu participar, elaborar uma ação. A Sabesp está com a gente, Senar, Senac, e teremos um palco com grandes shows. Amanhã nós teremos a Banda Alegro, que é de Caçapava, nós teremos depois a Juliana Valiati, que é uma cantora excepcional. Fechamos a noite com a Rita Lee Cover, que é uma cover oficialmente aprovada pela Rita Lee. Domingo teremos também o Trio Café e o Trio Uirapuru, que também foram cedidos gentilmente pela Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativas, que também é parceira no evento. Temos o Demônios da Garoa à noite, às 18 horas, para encerrar. Então, assim, torcemos para o tempo ajudar, mas mesmo assim, se cair uma chuvinha, por favor, gente, sábado e domingo ninguém quer cozinhar, confiram o que a gente vai ter de melhor lá. Até refresca, se cair uma chuvinha com esse calor, será bem-vinda, né? Existe um site que a pessoa consiga ter mais informações do evento? Tem, nós temos o site sabordsp.sampa.com.br.
sabordesp.sampa.br ou no site do turismo, tá? turismo.sp.gov.br, vai na barra Sabor de São Paulo. Aliás, abrindo o site do turismo, já tem um pop-up lá gigante chamando para o evento de amanhã. Já vai dar fome, é só abrir o site, já vai dar fome. Com toda a programação, e foi uma correria, né? A gente, por um segundo, achou que, meu Deus, acho que não vai dar tempo, mas graças a Deus deu muito tempo. Deu tudo certo. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pela presença aqui na TV. Estamos à disposição de vocês para divulgar sempre esse evento tão importante. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando. E só agradecendo mesmo. Gente, todo mundo amanhã, hein? Amanhã e domingo. Isso aí. E a sua participação é muito importante em nosso programa. Por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Paulista. O Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. Agora 18 horas e 34 minutos, estamos de volta com a Alesp em Pauta, segunda edição. E o assunto agora é saúde. Você sabia que o câncer de pele é o tipo de câncer com maior incidência no Brasil? Ele responde por 33% do total dos casos no país. Para falar sobre esse assunto, recebemos o Dr. Rodrigo Munhoz, oncologista titular e pesquisador clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Prazer estar aqui. Prazer, é todo nosso. Doutor, realmente o câncer de pele no Brasil é um problema constante. Ele ataca muitas pessoas. Não só no Brasil, mas como no mundo. O câncer de pele é o tumor mais frequentemente diagnosticado no mundo inteiro, com milhões de casos. Felizmente, a maior parte com uma evolução bastante favorável e uma alta chance de cura. Eu acho que fala-se muito hoje em dia do protetor solar, de se expor ao sol com moderação, nos horários adequados. O quanto dessas medidas protege a sua pele e evita esse tipo de problema? Essas medidas elas vêm ganhando espaço e vêm ganhando, sobretudo, a adoção no nosso dia a dia. Ao longo das últimas décadas, houve um esforço muito grande para que essas medidas chegassem aonde elas precisam chegar, nas pessoas que querem aproveitar o sol, mas precisam fazer isso com moderação. E, de fato, a gente tem diferentes ganhos dessas medidas. Não é só a redução do risco de câncer de pele, mas a gente previne o envelhecimento precoce, o surgimento de marcas. E existem diferentes formas de adotar essas medidas de fotoproteção. Uma delas é o protetor solar. Mas essas medidas não se limitam ao protetor solar. Evitar os horários de pico, buscar sombra, eventualmente usar métodos de barreira, como roupas com proteção ultravioleta, boné, chapéu, são todas medidas que garantem a saúde da pele e têm como ganho adicional a redução do risco de câncer de pele. O senhor mencionou as roupas hoje com a proteção UVA e UVB, né, que são muito bem-vindas. A gente vê muita gente, inclusive pessoal que trabalha de moto, trabalha na rua, se protegendo. A tecnologia também, além de ajudar, também divulga, né? Divulga as informações para que as pessoas fiquem mais informadas sobre como se proteger, como utilizar esses meios de comunicação para informar ainda mais as pessoas para que elas se cuidem. Existem diferentes subgrupos que têm um maior risco. Você citou alguns deles, pessoas que trabalham com a exposição no dia a dia, trabalhadores em áreas externas, eventualmente agricultores, esportistas profissionais que têm um período de exposição maior e por aí vai. E, de fato, garantir que a gente tenha a tecnologia trabalhando a nosso favor para que essa mensagem seja recorrente é importante, de modo a garantir que essas informações cheguem justamente em quem tem o maior risco, em quem está mais exposto. Nós vemos ultimamente algumas notícias falando que pessoas que moram no Norte e Nordeste que se expõem constantemente ao sol não têm tanta incidência de câncer de pele como o pessoal do Sul, Sudeste. Seria pelo tom da pele, pela incidência do sol, posição? O que muda de uma região para outra? Exatamente. Eu sempre digo que não tem um culpado só pelo câncer de pele. Tem um conjunto de fatores que podem contribuir em maior ou menor grau. Esses fatores, eles diferem um pouquinho entre os dois principais grupos. O câncer de pele melanoma, que é menos comum, 5% dos tumores de pele, que pode ter um comportamento mais agressivo, e os tumores de pele não melanoma, que são a enorme maioria e são representados pelo carcinoma basocelular e pelo carcinoma epidermoide. Mas, além da exposição solar, alguns aspectos próprios, individuais, pesam muito no risco de câncer de pele. Quem tem pele clara, olho claro, cabelo loiro ruivo,
muita pinta, de base já tem um risco maior, uma propensão maior. E num país como o nosso, de dimensões continentais, com diferentes padrões de colonização, de cor da pele, é natural esperar que o risco também varie. Existem pessoas que são mais suscetíveis e menos suscetíveis, ou seja, elas podem sofrer mais ou menos com os efeitos do dano solar. Dito isso, alguns tumores de pele se desenvolvem em áreas que não foram danificadas pelo sol. Então, o sol não é o único culpado, existem outros fatores que também ajudam a entender esse número de casos bastante alarmante de câncer de pele. Agora, doutor, o que a pessoa sente e vê na pele? Quais são os primeiros sinais de um câncer de pele? O senhor citou que tem 2 tipos principais. O que ela vê no comecinho? Depende do tipo de câncer. Para o melanoma, nós temos o ABCDE, que nos ajuda a identificar pintas que porventura sejam suspeitas. Essas regrinhas, elas não são diagnósticas. Se algum desses itens é preenchido, o fundamental é buscar um profissional que possa avaliar a pele e eventualmente fazer um diagnóstico. Mas, de fato, são sinais de alerta para que a gente busque essa avaliação. O A é de assimetria, se você divide a pinta no meio e ela tem um lado diferente do outro, esse é um sinal de alerta. O B é de bordas irregulares. O C é de coloração muito escura, uma pinta preta, ou de coloração heterogênea. Você olha a pinta e ela tem uma área mais escura, uma área menos escura. O D é de dimensão, 5 a 6 milímetros, que é o tamanho da borrachinha na ponta do lápis. E o E é de evolução ou elevação. Para os tumores de pele não melanoma, os critérios são menos claros e muitas vezes eles se confundem com lesões normais da pele. Mas um machucado que não cicatrize, que esteja sangrando, que tenha coceira e que esteja evoluindo, mudando com o tempo, ele deve receber atenção e eventualmente uma biópsia. Mas o que nos dá o diagnóstico em última instância é a biópsia. Me veio uma coisa na cabeça agora aquelas cabines de bronzeamento artificial que eu acho que hoje são proibidas, né? Aquilo ali é um veneno para a pele. Né? Aquilo aumenta muito o risco de câncer de pele, elas são proibidas no Brasil desde 2009, mas de fato, saindo à rua, nós encontramos a oferta desses produtos ou dessa abordagem ainda no dia a dia. E como eu disse, além de aumentar o risco de câncer de pele, essas câmaras são fatais para a saúde da pele. O envelhecimento precoce é algo que acontece muito frequentemente com o uso desse tipo e adoção desse tipo de comportamento. O senhor mencionou no começo que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os números de câncer de pele aumentam. Em países do norte da Europa, que são mais frios, existe também uma quantidade de pessoas que têm o câncer de pele, mesmo em lugares que são mais frios, que têm menos sol? Sim, por conta da composição, do que a gente chama de fototipo, das características próprias. Habitualmente são pessoas com peles mais claras. Mas as maiores incidências de câncer de pele, marcadamente do melanoma, acontecem na Austrália e Nova Zelândia, onde você tem uma colonização por pessoas de pele clara e, naturalmente, os efeitos da radiação ultravioleta, do dano solar, em níveis talvez comparáveis ao Brasil, em alguns cenários até pior, por conta da concentração do buraco na camada de ozônio, que naturalmente diminui a nossa proteção. Depois disso vem Estados Unidos, Canadá e algumas regiões da Europa. E o Brasil tem, em níveis globais, uma posição meio que intermediária, uma incidência para o país como um todo baixa, em comparação à Europa, Estados Unidos e definitivamente região da Oceania, mas com uma distribuição muito concentrada nas regiões sul e sudeste. Aqui nas regiões sul e sudeste, os tumores de pele são um problema muito mais frequente do que no resto do país. Algumas pessoas citam que o câncer de pele é menos agressivo, não dão a devida atenção a esse diagnóstico, a essa prevenção também. Como funciona o tratamento do câncer de pele em determinados, enfim, tem vários tipos de câncer. Como funciona esse tratamento no começo, a partir do momento que foi diagnosticado? A mensagem importante é que mesmo o melanoma, que é um câncer de pele mais agressivo, que pode se comportar mais agressivamente, esse é um tumor que tem altíssima chance de cura se diagnosticado precocemente. A chance de cura é ainda maior para os tumores de pele não melanoma. Tanto que os tumores de pele não melanoma nem entram nas estatísticas oficiais de câncer. Se você pega as projeções do INCA, e lá nos números a gente tem em primeiro lugar em mulheres câncer de mama, em homens câncer de próstata, tem sempre uma observação, excluindo os tumores de pele não melanoma, por conta do alto número, mas em compensação do baixo peso, felizmente, em termos de mortalidade, em termos de risco. Mas voltando à questão do tratamento, a verdade é que tanto para o tumor de pele do tipo melanoma quanto não melanoma, quando você faz o diagnóstico precoce, a base do tratamento é a cirurgia. A cirurgia resolve esses tumores na maior parte dos casos. Mas é claro que, felizmente, para os casos avançados, a gente também vem ganhando ferramentas e expandindo as nossas armas para aumentar a chance de cura. Isso veio nos últimos anos, sobretudo às custas da imunoterapia, que começou para a doença metastática e hoje já é usada preventivamente, assim como a terapia-alvo,
Ou seja, a gente mudou o cenário totalmente do câncer de pele, às custas da incorporação dessas ferramentas, mas ainda na enorme maioria dos casos, elas não são necessárias. A cirurgia, se bem indicada, se bem conduzida, garante que a gente tenha uma evolução muito favorável e uma altíssima chance de cura. Doutor, existem estudos que comprovem algum componente genético com relação ao câncer de pele? Existem diferentes contextos genéticos que aumentam o risco de câncer de pele, inclusive algumas síndromes hereditárias, alterações no DNA que passam de geração para geração e que aumentam o risco de câncer. Essas síndromes são diferentes para o câncer de pele melanoma e não melanoma. No caso do melanoma, muitas vezes nós encontramos algumas mutações que aumentam o risco de câncer de pele melanoma e outros tipos de tumores, como por exemplo câncer de pâncreas, tumores cerebrais e por aí vai. No câncer de pele não melanoma, essas síndromes são menos frequentes. Os aspectos genéticos, no sentido de uma predisposição, são menos comuns, porque são tumores muito comuns em quem tem pele clara. Mas existem síndromes também que aumentam muito o risco de tumores de pele não melanoma, em alguns cenários até com indicação de um tratamento preventivo. Você tem um contexto de um risco tão alto que até mesmo em fases precoces, quando o tumor está começando a se desenvolver, você já tem uma indicação de começar algo que diminua o ritmo de formação e o ritmo de crescimento desses tumores. Chegando agora o verão, a preocupação aumenta, todo mundo quer pegar uma corzinha na praia. E aí, como equilibrar isso? Ficar bronzeado com saúde, com qualidade? Esse é um ponto importante. Não existe um equilíbrio entre um visual bronzeado e a saúde da pele. Quando você começa a ganhar uma cor, e eu sou desprovido dessa capacidade, eu fico branco ou vermelho, mas você começou a ganhar uma cor, você já tem um sinal de que houve um dano ou um efeito produzido pela radiação ultravioleta. Então, na verdade, são cenários que caminham um na contramão do outro. Não existe uma pele saudável com um visual bronzeado. A mensagem geral é que a proteção é essencial. Até porque o bronzeado já é um tipo de queimadura na pele, né? Já é um efeito da radiação ultravioleta, já é um sinal de que houve esse estímulo e o organismo reagiu a esse estímulo, ou seja, o dano já começou a se instalar. Para a gente encerrar, doutor, quer dar algumas dicas para quem nos assiste aqui no programa? Essa é uma época de fundamental cuidado com a pele. Como a gente pontuou, verão chegando, todo mundo com hábitos aí aguardados ao longo do ano todo, mas é fundamental lembrar que isso deve ser feito com precaução. O sol não é nosso inimigo, mas como diversos outros hábitos no dia a dia, quanto mais a gente incorporar isso de forma saudável, melhor vai ser o resultado. Por mais tempo a gente vai poder aproveitar o nosso dia a dia em ambiente externo, numa praia, e cuidado com a pele é fundamental. Além do cuidado, a atenção. É importante lembrar que quanto mais cedo é diagnosticado um câncer de pele, maior a chance de sucesso e muitas vezes sem a necessidade de tratamentos mais complexos. Doutor, obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e pelos esclarecimentos aqui hoje. Prazer participar. A sua participação é muito importante em nosso programa, por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Paulista. O Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Agora, 18 horas e 50 minutos, estamos de volta com o Alesp em Pauta, segunda edição. E o assunto agora é o Dezembro Verde, campanha de combate ao abandono e à violência contra animais. A campanha foi criada há 3 anos, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no Alesp em Pauta a Victoria Frugoli, secretária-geral de Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Victoria, seja muito bem-vinda. Boa noite. Prazer recebê-la. E aí, os animais estão sendo muito abandonados ainda? Estão. Eu tenho várias amigas que resgatam e elas estão com uma quantidade imensa pedindo ajuda para todo mundo. E tem uma delas que está com 400 animais em Pinheiros e não tem ajuda nenhuma de ninguém, então ela tem que batalhar para ração, remédios, etc. E nós aqui na casa temos uma só, mas cuidamos dela muito bem. Ela toma as vacinas, ela tem o cuidado dos bombeiros, ela conhece a casa toda, passeia muito pela casa, faz inclusive a ronda.
E uma coisa muito interessante que ela faz é que, quando os PMs de manhã se reúnem para receber as ordens do dia, ela se posiciona no meio da roda, como se ela estivesse recebendo também as ordens. As instruções dela também. E nós já tentamos muitas vezes sair com ela, tudo, mas não tem jeito. Ela não quer sair daqui e ela passeia sozinha. Agora ela está mais velhinha, mas quando ela era mais novinha, ela ia até o Parque Ibirapuera, atravessando na faixa, esperava a vez dela, atravessava, ia brincar no parque com os outros cachorros e voltava. Ia dar uma voltinha, voltava. E voltava. E aqui na casa ela é muito bem tratada por todo mundo, mas a gente tem muito cuidado com ela, porque ela já está com mais de 10 anos. Ela está aqui na casa há uns 8. E a gente gostaria que todos se espelhassem, né, na maneira que a gente cuida dela, para que todos cuidassem também. Já houve ocasiões em que eu coloquei coleira com o telefone dos bombeiros, né? Que pessoas seguiram a Nina e vieram aqui na casa para saber por que ela entrava aqui. Aí falou, aqui não é Assembleia, mas o cachorro. Ele falou, não, ela mora aqui. Ela faz parte da Assembleia Legislativa. Ela faz parte da Assembleia e tudo como a outra anterior também fazia. Só que a outra, ela durou 17 anos aqui, a nega. E depois que ela ficou velhinha, ela sofreu muito, tinha que dar muitos remédios. Eu vinha em fim de semana, inclusive, para cuidar dela. E a gente gostaria que mais pessoas fizessem isso, né? Que mais pessoas cuidassem dos animais como a gente está cuidando aqui. Mas não sei se daria para a gente fazer alguma campanha, alguma coisa, mas a gente precisa divulgar. Porque os animais que estão na rua, eles são muito maltratados, muito, muito, muito. A Nina mesmo, ela entrou aqui na casa porque ela era de um morador de rua. E esse morador de rua, ele chegou ao absurdo de amarrar ela na grade do estacionamento e bater. E o PM viu. Aí a polícia levou o morador de rua embora e ela se viu perdida, né? Então ela entrou no estacionamento. A partir Foi daí ótimo. nunca mais saiu, né? Nunca mais saiu. Virou funcionária da Assembleia Legislativa. Virou. Agora, dona Vitória, por que essa quantidade tão grande de animais abandonados? São pessoas que adotam e depois abandonam? São animais sim. que se reproduzem também Principalmente na rua? nessa época de Natal, de viagens, que as pessoas saem de férias. Então você vê muita gente. Eu cheguei a resgatar uma cachorrinha, ela se chamava Catita. Eles puseram, em dezembro, pouco antes do Natal, eles puseram numa rua, espetaram um pauzinho no canteiro da árvore, amarraram ela ali e deixaram um bilhete. Me chamo Catita, não vou poder ficar mais com a família, porque a família foi embora, não sei o quê. Quer dizer, e aí eu levei para minha casa. Depois doei, a gente procura uma família boa, tudo. Ela está até hoje lá, eles me mandam fotos e tudo. E a minha lá de casa também foi assim. Ela não tinha para onde ir, eles me ligaram se eu poderia ficar com ela e acabou ficando até hoje. Então, a gente gostaria que muitas pessoas fizessem isso. Então, a gente fez filmes, tem vídeos da Nina, como ela vive, os filhotes dela, para onde foram. Aqui na casa houve briga de funcionários, que todos queriam e não tinha. Era suficiente para todos. E eles estão muito bem, eles me mandam fotos dos cachorrinhos e tudo. E o pai dos cachorrinhos também foi adotado. Ele ficava aqui, era o Nino e a Nina. Ele foi adotado por uma das pessoas que ficavam naquele acampamento que teve ali em frente ao Exército. E a pessoa veio aqui, por favor, será que vocês me dariam? Eu posso levar? Eu falei, claro, contanto que você cuide bem, né? Que você dê as rações direitinho. Isso é muito importante, né? Não adianta só levar, né? Então, que você dê as vacinas, que você, se você não puder comprar qualquer coisa, que você venha aqui nos pedir, né? E ele está bem, está ótimo, está na casa da pessoa até hoje. Então, não sei se isso ajuda que as pessoas, que faça com que as pessoas tenho essa ideia também de pegar e cuidar, não sei, talvez ajude, né? Talvez. Com certeza. O que, na opinião da senhora, pode ser feito? Obviamente, a gente está falando sobre isso agora, nesse momento, que também ajuda a divulgar, mas o que pode ser feito para
conectar essas pessoas que querem ter um animalzinho de estimação e que cuidam bem a esses animais que estão precisando de uma família, de uma casa, que sobrecarrega quem cuida, né? Que vai pegando da rua e vai trazendo para casa. Fica caro. Fica, né? E não tem espaço também para tantos cachorrinhos, né? Eu sei que tem muitos casos aqui na casa, do pessoal da limpeza, que eles moram em lugares assim muito pequenos e não tem nada, e tem um cachorrinho e cuidam bem. Sabe? Vem aqui, vem pedir, olha, eu não tenho esse mês eu não tenho para dar injeção, que remédio que eu dou para esse caso, para esse caso. Então a gente vê que a vontade do povo é ter o cachorrinho e cuidar. Mas às vezes não consegue, né? Pode ter empecilhos que, ou às vezes não tem posses para poder sustentar o muitas cachorrinho. vezes a condição social da pessoa não determina muito, né? Porque a pessoa que não tem tanto cuida às vezes melhor do que uma pessoa que teria a possibilidade de cuidar super bem. Que tem o cachorro só para mostrar que tem cachorro de raça ou coisa assim. Né? Virou um objeto hoje de ostentação. Isso, exatamente. Então a gente gostaria que isso se alastrasse, sabe? Que fosse uma coisa que levasse mais as pessoas a... Porque o animal, eu não sei, para mim, o animal entende perfeitamente você. Né? Ele entende tudo o que o dono precisa. É impressionante. Né? A Nina, por exemplo, ela sabe que eu não venho todos os dias. Mas ela, quando ela percebe que eu estou aqui, ela vai lá na minha porta e pede para abrir. Ela já sabe que ela a senhora sabe está por aqui. Que eu estou lá. Essas técnicas que usam-se lá fora com GPS, coleiras com GPS, cadastramento dos animais com as famílias, essa família tem esse animal dessa raça, funcionaria no Brasil? Seria uma solução, de repente, para tirar tantos animais das ruas? Olha, eu conheço algumas pessoas que têm esse método para cuidar, que fazem o RG do cachorrinho, que tem a medalhinha com as indicações, né, o telefone, idade, nome e tal. E tem uns que dizem, não, para quê? Sabe? Isso não é necessário, o cachorro está na sua casa, pronto. Mas aí o cachorro, por um descuido, o portão abre e ele sai. Foge. Pronto. E aí? Quando ele tem as indicações, ótimo, porque aí você liga para a pessoa, olha, achei seu cachorro, está aqui e tal, venha buscar, não sei o quê. Mas quando não tem nada, o cachorro é jogado, ele fica na rua. Depois de ter vivido com a família, né, de quer saber todos os horários, as coisas que acontecem numa família, porque eles sabem. Eles sabem perfeitamente os horários que você tem, os seus hábitos. Ele espera, inclusive, a pessoa chegar em casa. E os hábitos que você tem, deles e da gente, né? Eles têm uma noção impressionante, que eu acho. Esse registro, na sua opinião, não deveria ser obrigatório no Brasil? Deveria existir um cadastro. Existe, né? Mas as pessoas não fazem. Na verdade, você pode fazer até o chip, né? Tem chip. Sim. Mas aí a pessoa não registra esse chip, e não dá andamento, não tem sequência, né? Tem que ter um regulamento, né? E a gente está falando agora de cachorro, mas ainda tem os gatos, que também são muito abandonados também, e às vezes maltratados no meio da rua. Eu tenho conhecidas que elas resgatam os gatinhos e levam para casa. E aí depois é muito mais difícil doar. Que o gato não é um animal que as pessoas estejam acostumadas, como o cachorro, né? Sim. E os gatos também são muito inteligentes e tudo. Mas não sei qual é o problema, ou não sei se não é divulgado, se a pessoa não consegue entender o gato, ou é diferente do cachorro, né? Dona Vitória, se depender da gente, a gente vai continuar batendo nessa tecla e brigando pelo bem-estar de todos os animais, cachorros, gatos. Seria ótimo se a gente pudesse utilizar o conhecimento que a gente tem, né, para passar para outras pessoas, para que elas também façam a mesma coisa, né? Com certeza. Muito obrigado pela tua presença aqui, foi um prazer recebê-la novamente. Obrigada. O Alesp em Pauta, segunda edição, termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da Rede Alesp e até amanhã.